professor Daniel Marques aqui de História, super concurso. Galera, hoje a gente vai falar sobre tratados durante o Brasil Colônia. Eu separei aqui 4 tratados que são importantes do eixo que a gente está estudando, que é o processo ali pós-governo geral, né, durante o governo geral, na verdade. E os alunos da ESA, né, têm muita dificuldade para poder se nortear em relação a esses tratados. Então, a gente vai falar sobre alguns desses tratados do Brasil colonial, tá? Os principais, no meu ponto de vista. O Tratado de Utrecht, o Tratado de Madrid, o Tratado de Santo Ildefonso e o de Badajoz, respectivamente 1713, 1750, 1777, hoje é 7, né? 1777 e o de Badajoz em 1801, beleza? Então a gente vai falar deles com calma, tá? Para você entender as diferenças particulares de cada um e conseguir compreender qual é a função e qual é a normatividade deles durante o Brasil colonial. Show? Começando, né, do mais tranquilo, o Tratado de Utrecht vai ser o tratado que vai regular, digamos assim, os territórios do Sacramento, tá? Entre Portugal e Espanha, beleza? Então é o território que vai, de certa forma, regular esse processo de divisão, de disputa do território do Sacramento. O território do Sacramento é o que hoje, uma parte do que você hoje conhece como Uruguai, tá? Ele pertence à Espanha, o Portugal tem interesse, e aí há uma troca com o que se chama das 7 missões, que é o território ali amazônico, né? Qual é a principal formulação saída daí? Bom, é porque a população ali de Buenos Aires, próxima ao que seria a colônia do Sacramento, se revolta, né? E aí há um movimento de emancipação, um movimento de independência, um movimento de revolta, o que vai fazer, inclusive, Portugal dar início ao processo de domínio do forte do Rio Grande do Sul, né? Para ter mais posses, para ter mais força militar nesse processo de dominação. O Tratado de Madrid é o mais importante, que é o tratado que vai delimitar isso de uma vez por todas, que vai, de certa forma, trocar, né, a colônia do Sacramento pelo território das 7 missões, né, que seria o território do centro-oeste brasileiro com a Espanha, então isso vai ficar mais ou menos dividido. E o Tratado de Madrid é um tratado que vai, de certa forma, suspender, né, a relação do Tratado de Tordesilhas, tá? Então é um tratado muito importante, cai sempre esse tratado, tá? É um tratado que fala então sobre essa troca e principalmente porque é um tratado que fala sobre o conceito de utis posseditis, se eu vou falar certo para você em latim, mas o conceito é o seguinte: Portugal e Espanha nesse Tratado de Madrid colocam a ideia de quem dominar primeiro, quem ocupar primeiro o território passa a ser o dono oficial desse território. Um passo importante, uma relação, um ponto importante de um tratado entre as duas maiores potências ibéricas, né? As duas potências ibéricas e as maiores potências de expansão marítima e de dominação no Novo Mundo, né? A partir de então Portugal e Espanha. Temos o Tratado de Santo Ildefonso, tá? Que é um tratado que é um pouco diferente, é um tratado que vai afetar principalmente a ideia de Sacramento e das 7 missões, que vão pertencer à Espanha, então uma reviravolta aí. E aí, em 1801, pouco tempo depois, a gente tem o Tratado de Badajoz, que é o que vai resolver tudo, teoricamente, né? Que é o que vai fazer com que Portugal passe a ter de novo o território das 7 missões e tenha o Forte Rio Grande do Sul e mais ou menos o território do Sacramento, ainda em conflito, mas que ainda tenha posse sobre ali o Sacramento, na verdade mais sobre a região de Santa Catarina, o que hoje é Santa Catarina, mas que continue mantendo a sua posse das chamadas 7 missões, beleza? Então, Utrecht, Madrid, o mais importante, que eu sugiro que você estude bem, estude bastante, Tratado de Santo Ildefonso e o Tratado de Badajoz, que é o que vai, digamos assim, entrando numa resolução. Os que mais caem, todos caem, tá? Mas eu vou 2 aqui, o de Utrecht e o de Madrid já devem ter caído pelo menos 2 vezes na prova da ESA. Então, se você estudante, está se preparando para a prova da ESA, dá uma olhada com carinho para esses 2 tratados aqui, porque eles se configuram como importantes decisões políticas tomadas entre Portugal e Espanha durante o processo de colonização, tanto da América Portuguesa quanto da América Espanhola. E não só isso, também implica diretamente na formação territorial e pátria do que seria o Brasil.
beleza? Então, Tratado de Utrecht, Tratado de Madrid são os dois principais, tá? Lembrando que Santo Ildefonso e Badajoz é super importante estudar também, tá? Não é só para te dar o que mais cai, mas eu vou te dar esse bizu. Esses são os dois que mais caem, mas isso não quer dizer, não significa que você não deve estudar os outros dois, beleza? Tá percebendo também que o espaço é tudo ali no século XVIII, né? Com exceção do Tratado de Badajoz, que já é no século XIX. Mas eu quero que você entenda que é justamente onde a gente falava sobre a expansão bandeirante, a expansão para o Centro-Sul, né? Então vejam como as coisas vão fazendo mais sentido ao longo do tempo, ao longo das aulas, né? Esse processo do século XVIII é justamente essa interiorização, essa dominação territorial vai levar a mineração, a pecuária, a ocupação da terra, e isso vai envolver problemas, né? Problemas políticos que vão ser resolvidos nos tratados, às vezes, outros nas relações informais, né? Mas os tratados demonstram que o século XIX, o século XVIII é um século de muitas flutuações, de muitas mudanças territoriais, e é um momento decisivo, né? O período minerador, a Idade do Ouro, é um momento decisivo sobre as transformações territoriais do Brasil. É quando a gente está definindo basicamente o que seria o território brasileiro. Claro que enquanto colônia, a gente já não tem, a gente não pode dizer que é justamente Brasil, é um território colonial, chamado Brasil, pertencente ainda à coroa portuguesa, então, mas é o começo, são as primeiras aspirações do que seria o território como você conhece hoje. Século XVIII, então, aí ó, de cara te mostrando, é um processo de transformação, que já no século XIX, em 1808, mais tarde com a chegada da família real ao Brasil, por causa do bloqueio continental do Império Napoleônico, vai haver mudanças, é o começo da descolonização do território brasileiro. Tá bem, galera? Então essa fica a minha sugestão aí, fica o meu alerta sobre estudar os tratados e entender o século XVIII como um momento de transformação territorial. Não deixar de estudar mineração, já tivemos essa aula, tá? Já está para você disponível, então você pode olhar. Eu falo sobre entradas e bandeiras, sobre esse processo de formação do território, dá uma olhadinha com cuidado e entende que esse século XVIII aqui é um momento de transformação. E entende que os tratados são representações políticas dessas transformações territoriais e acordos entre Portugal e Espanha. A minha sugestão, a minha dica infalível para você entender muito bem, Daniel, não consigo entender essas mudanças, então eu sugiro que você coloque aqui, quando você for estudar, o Tratado de Tordesilhas. Sabe por quê? Porque todos esses outros tratados têm uma relação direta ou indireta com o Tratado de Tordesilhas. E esse a gente já cansou de falar, já falamos aqui sobre ele em Brasil, começo da colonização, período pré-colonial, capitanias hereditárias, né? Então você está cansado de saber. E se você está cansado de saber, isso vai te ajudar. Porque todos os outros tratados têm uma implicação direta no que seria o Tratado de Tordesilhas. Beleza, galera? A bula intercoeteira, que eu já falei aqui também, é um acordo que eu acho que você não precisa ter tão assim em mente. Mas o Tratado de Tordesilhas eu acho importante. Beleza? Então é isso, galera. Fica aí a minha sugestão. Espero que vocês tenham ótimos estudos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso, viu? Forte abraço.